subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho DBD. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 7, lição da classe dos adultos. Será ministrada no próximo domingo, uma lição de suma importância. Estaremos trabalhando agora a terceira viagem missionária de Paulo. E a lição 7 ela vai nos trazer detalhes importantes e como o Espírito Santo trabalha na vida de uma pessoa, guarda, protege e faz a obra prosperar. Se ele mandou, ele garante, né? Quando o Espírito Santo sopra em Efésios, é o texto no capítulo 19, né? O Evangelho confronta a religião, o poder espiritual e os interesses humanos. Nós temos esse norte, que vai estar no capítulo 19, versículo de 1 a 41, ou seja, todo o capítulo 19. Porém, a lição ela está pautada no capítulo 19, versículo de 1 a 12. Né? E o texto, a introdução nos diz assim: durante a sua terceira viagem missionária, Paulo estabeleceu em Éfeso um dos mais relevantes centros do cristianismo primitivo. A capital da província da Ásia, a cidade era estratégica no comércio, no transporte e na religião, marcada pela idolatria e por prática ocultista ligada a cultos de Artemis. Nesse cenário espiritual, espiritualmente desafiador, no capítulo 9 resiste a um poderoso mover de Deus, revelando que o derramamento do Espírito Santo é capaz de confrontar o pecado, restaurar a vida e transformar cidades inteiras. Né? A lição é dividida em 3 tópicos. Tópico 1 trabalha sobre o Espírito Santo, sobre o ministério de Paulo. No tópico de número 2, vai trabalhar a questão do derramamento do Espírito Santo e o impacto, né, do Evangelho na cidade. E o tópico de número 3 trabalha sobre a manifestação do poder de Deus entre os gentios. Né? Nós temos ali alguns públicos que Paulo trabalhou, né? E praticamente todos, né? Então nós vamos ver que Paulo ele trabalhou ali, né? Bastante dentro daqueles públicos. Nós vamos observar o tanto de que o Espírito de Deus, sem medida, cooperou com ele. Entendeu? Nós vamos ver toda essa questão. Ok? Nós vamos trabalhar em cima desse prisma. Primeiro, a primeira ação de Paulo, quando ele chega naquela região, em Éfeso, Paulo pregou públicos diferentes, né? Então o capítulo 19 mostra uma diversidade de ouvintes e que pode ajudar a entender que o ministério ali teve tanto impacto. Por que o ministério teve tanto impacto? Primeiro, Paulo se dirige à sinagoga. O público explicitamente mencionado são os judeus. Ele vai trabalhar com os judeus primeiro. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Capítulo 19, versículo 8. Tá na leitura bíblica em classe. E podemos observar que Paulo começou seu ministério seguindo uma estratégia, né, que aparece muitas vezes em Atos. Ele não fugiu das suas características, né? Primeiro os judeus, depois os gentios. Ele seguiu esse script, né? Então, na sinagoga, ele argumentava e ensinava sobre o reino de Deus, Jesus como Messias, o cumprimento das Escrituras, a necessidade de fé em Cristo, né? E os judeus rejeitam a mensagem, no capítulo 9. Alguns não aceitaram, está escrito, mas como alguns deles também endurecem o coração e não obedecem, né?
endurecesse o coração, como algum deles se endurecesse o coração e não obedecesse. No capítulo 9, 19, versículo 9 está escrito. Então Paulo afastou-se dele. Isso é importante. Paulo não abandona Éfeso, ele muda o ambiente de ensino. É isso. Então ele estava ali 3 meses e já mudou o ambiente de ensino. O outro público que ele pregou foi os discípulos. Que discípulos? Os discípulos de João. Está escrito no texto. No versículo 9 aqui do texto. Bíblia em classe diz assim: mas quando algum deles se endurecesse e não obedecesse, falando mal ao caminho perante a multidão, retirou-se dele e separou os discípulos, disputando todos os dias com ele na escola de um certo tirano. Paulo foi ensinar na escola de tirano. Passou a ensinar na escola de tirano. Esses discípulos provavelmente constituíam o núcleo da comunidade cristã que estava sendo formada ali em Éfeso, né? Quando vamos trabalhar isso aí, Paulo deixa de trabalhar apenas com uma audiência ocasional e passa a realizar formação contínua de discípulo. Então, ele já trabalhou de uma estratégia diferente. O outro povo que ele trabalha é judeus e gregos, né? Então, o versículo 10 diz, está aqui o versículo 10 diz assim: e durou isto por o espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, esses judeus e gregos também eram outro público. Um dos versículos mais importantes para responder essa questão é esse texto. Todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Então, o público do ministério de Paulo em Éfeso não ficou restrito aos judeus. Paulo alcançou judeus, gregos, que é os gentios, né? Isso significa que sua mensagem atravessou barreiras, etnias e ultrapassou religião também, certo? Então, aí nós temos no capítulo 19, versículo 18 e 19, vai aparecer um mágico ali, um grupo diferente afetado pela pregação. Foram pessoas envolvidas em artes mágicas, porque a pregação do evangelho já traz toda uma mudança, né? Depois da manifestação de Deus, do poder de Deus, muitos que tinham crido vinham confessando, publicando os seus efeitos. Capítulo 19, versículo 18. E alguns abandonaram as suas práticas e queimaram os livros. Fizeram na praça, colocaram um bocado de livros mágicos, de magia, coisa assim, e eles mesmos queimaram na praça pública, né? Isso demonstra que o evangelho alcançou pessoas profundamente envolvidas com a cultura religiosa de Éfeso, né? Então, essas pessoas que eram pessoas ligadas ao paganismo de Éfeso, no capítulo 19, não diga que Paulo pregou diretamente dentro do templo da Artemis, né? Não diga isso, né? Não diz isso, não apresenta isso, mas sua mensagem alcançou pessoas inseridas naquele contexto, naquele ambiente religioso, né? Ou seja, o resultado foi tão grande que o sistema religioso e econômico da cidade se sentiu ameaçado. Aí tem um cidadão que apareceu chamado Demétrio, né? Ficava tribuloso, né? Demétrio afirma: Paulo tem persuadido e apartado uma grande multidão. Ele já sentiu no bolso, porque ele trabalhava com joias ali para o templo de Artemis, né? E ele explica isso estando prejudicado a fabricação de imagens de Diana, entendeu? Então ele ganhava com aquilo, né? Os gentios da Ásia também foi um outro público que Paulo pegou. Esse é um dos maiores destaques. Lucas diz assim: todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra, né? Ásia aqui não significa o continente asiático, né? Inteiro, não, como se entende hoje. Refere-se principalmente à província romana da Ásia, a capital principal era o centro, que era Éfeso, né? Então Paulo provavelmente não pregou pessoalmente em cada cidade. Ele ensinou, o ensino foi realizado em Éfeso e ajudou aí a produzir uma expansão missionária para outras localidades, né? Então a cidade de Éfeso como um todo Paulo pregou, certo? Foi um público geral. Então o impacto além dos convertidos, o evangelho chegou a afetar a religião, a cultura, a economia, a vida social. Isso porque Demétrio reage, né? O problema não era simples.
Paulo está pregando uma religião diferente. Era o que Demétrio falava. Então, o problema era a mensagem de Paulo estava mudando as pessoas. Isto está ameaçando o nosso sistema. Também pensamento de Demétrio, né? Então, na sinagoga, Paulo trabalhou, alguns aceitaram, né? Depois ele fala para os discípulos, receberam esse ensino sistemático. Depois Paulo trabalha com judeus e gregos, a palavra se espalhou. Paulo trabalha com os praticantes de magia, que confessaram e abandonaram a prática, né? Daí a reclamação de Demétrio. Gentios da Ásia, que foram alcançados pela palavra, a sociedade de Éfeso, né? Que foi profundamente impactada, e os seguidores de Artemis, né, capítulo 24 a 34, nos trabalhos, reagiram violentamente à mensagem. Né? Então, a observação que devemos fazer, o ministério de Paulo em Éfeso pode ser entendido em três ciclos de alcance. Primeiro, ciclo sinagoga, que representa os judeus. O segundo ciclo, escola de Tirano, que os discípulos interessados. E o terceiro ciclo apresentava aí toda a Ásia, judeus e gentios. Então, o resultado foi assim: a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Não é? A palavra-chave aqui é separar, né? E assim sucessivamente. Então, nós vamos observar que Paulo começou pregando em uma sinagoga, passou a ensinar em uma escola e terminou influenciando uma província inteira. Olha que interessante. Vou repetir. Paulo começou a pregar em uma sinagoga, passou a ensinar em uma escola e influenciou uma província inteira. Isso mostra que o alcance do evangelho em Éfeso começou com ensino profundo e terminou produzindo transformação social e religiosa. Muito interessante e muito pertinente. Precisamos trabalhar em cima dessa questão, porque é de fundamental importância. Né? Então, o Espírito Santo trabalhou dentro disso, a restauração verdadeira da doutrina. Ao chegar a Éfeso, Paulo encontra os discípulos que havia recebido apenas o batismo de João, né? Possuído por uma compreensão parcial do Evangelho. E Paulo faz a questão aí. Capítulo 1, capítulo 19, versículo 1 a 3. Então, com clareza pastoral, ele corrige essa lacuna doutrinária, ele anunciando aí a plenitude da fé em Cristo. Aqueles discípulos são batizados em nome de Jesus e receberam o batismo com e receberam o Espírito Santo, evidenciado por línguas e profecias, conforme Atos 19, versículo 4 a 7. Então, o texto revela que todo o verdadeiro derramamento do Espírito começa com um alinhamento à verdade bíblica. Né? Precisa estar alinhado à verdade bíblica, não tem outro meio. Né? Em tempos de confusão espiritual e relativismo religioso, a restauração da sã doutrina continua sendo fundamental e indispensável para o derramamento, para o mover genuíno do Espírito, conforme João 16, versículo 13. Então, o ensino perseverante diante da resistência. Então, ele trabalhou durante 3 meses, Paulo ensina na sinagoga, anunciando o reino de Deus e procurando convencer judeus e gentios. Contudo, a resistência cresce e muitos passam a falar mal do caminho. Né? Essa expressão que descreve não apenas uma doutrina, mas um estilo de vida centrado em Cristo. Né? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, os do caminho estavam ali, né? Ministrando, ensinando a palavra. Né? Diante desse endurecimento, Paulo se retira e separa os discípulos, mostrando que a fidelidade e a verdade exige discernimento, né? E sabedoria. Né? Então, em uma sociedade marcada pela intolerância e fé, o texto ensina que o Espírito conduz a igreja a novos espaços, né? Sem comprometer a sua identidade. Então, nós temos a formação sólida que transforma uma região inteira. Então, na escola de Tirano, Paulo passa a ensinar diretamente, investindo tempo e disciplinando com profundidade na formação espiritual, né? Dos discípulos. O resultado foi extraordinário. Toda a Ásia ouvia a palavra do Senhor. Então, para evangelizar não é de qualquer jeito, para ensinar não é de qualquer jeito, precisa ter métodos, né? Estratégia. Né? Então, o ensino consistente prepara o terreno para o milagre, a libertação e a transformação social. Assim, também hoje cidades e nações são impactadas quando a igreja
ali a palavra, espírito e perseverança. Esse mover em Éfeso prepara aí o cenário para a manifestação ainda mais possíveis do poder de Deus, né? Então, quando Paulo faz a pergunta, já recebeste o Espírito Santo quando creste? Né? Nós temos um material que está aqui como base, deixa eu ver aqui, sobre o Espírito Santo. Eu tenho esse material aqui, né, que de Stanley Horton, um material interessante que faz essa tratativa aí, que está indicado aqui pela lição, né? Está indicado aqui pela lição. Eu tirei daqui e coloquei em algum lugar. Ele está por aqui. Enfim, então podemos observar que aí tem o segundo tópico, o derramamento do Espírito, a manifestação extraordinária do Espírito Santo. Né? O derramamento do Espírito Santo em Éfeso não se restringiu à proclamação verbal do Evangelho, mas foi confirmado por sinais extraordinários. Né? Então Deus, ele operava milagres incomuns por meio de Paulo, promovendo curas, libertação, que autenticavam a mensagem anunciada. Nós vamos ouvir falar de lençol, de roupa que curava, não eram os objetos. Né? O poder não estava nos objetos, e nem está. Quem estiver pensando e trabalhando em cima desse viés está cometendo heresia. Né? Trazendo o contexto cultural de Éfeso, era um importante centro comercial, possuía uma forte influência religiosa, era famosa pelo culto a deus Artemis, tinha práticas relacionadas ao ocultismo, à magia, e possuía uma grande estrutura urbana e cultural. Né? Seu teatro comportava milhares de pessoas. Então o ministério de Paulo ali foi tão significativo que Lucas afirma, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Esse texto é um ápice, né, do resumo desse capítulo. Né? Podemos observar então o livro do capítulo 19 de Atos, nós temos alguns episódios, né? Então nós temos 5 episódios. Primeiro, o discípulo João, a ênfase ali era o Espírito Santo. O ministério da escola de Tirano, a ênfase era o ensino. E o milagre dos filhos de Cefa, que é a autoridade espiritual. E nós temos ali o conflito com Demétrio, que é o evangelho versus idolatria. Nós temos o tumulto em Éfeso, que é o impacto social do evangelho, né? Então, os discípulos de João, por exemplo, ele sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por toda a região superior, chegou a Éfeso, capítulo 1, capítulo 19, versículo 1. Então, Paulo, ele encontra alguns discípulos e pergunta, recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles responderam, nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Então, quem eram esses discípulos? Eles pareciam ter recebido instrução baseada no ministério de João Batista, né, mas ainda não possuíam conhecimento completo da obra de Cristo, enfim, e do Espírito Santo. Então, isso é importante notar, porque demonstra que nem todos aqueles que possuem alguma informação religiosa possuem compreensão plena do Evangelho. Paulo diz assim, em quem sois batizados então? E eles respondem, né? Nós somos batizados no batismo de João. Então, Paulo explica, João certamente batizou com o Espírito, com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Então, Paulo já entendeu logo qual era o teor da mensagem de João, que tinha passado por ali. Portanto, é claro que João já tinha falecido, o que ficou foi o histórico e a mensagem que ficou plantada ali. Então, o ponto exegético é importante, que o problema não era simplesmente a ausência de uma determinada fórmula de batismo, não, porque o problema era a compreensão incompleta da revelação de Deus em Cristo. Então, João apontava para Jesus, portanto, o ministério de João era preparatório, enquanto que o evangelho de Cristo ele é o complemento, certo? O evangelho de João era preparatório. E assim vai. Então, recebeste o Espírito Santo quando creste, essa passagem frequentemente é usada para trabalharmos a questão do batismo, da doutrina do batismo com o Espírito Santo e etc. Então, precisamos observar
o contexto, após recebe a instrução sobre Cristo, então foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo impõe as mãos sobre ele, impondo-lhe Paulo as mãos sobre eles, o Espírito Santo falava em línguas e profetizava. Era aproximadamente uns 12 homens, né? Capítulo 19, versículo 7. Então o texto demonstra que o Espírito Santo é fundamental na experiência da vida cristã. A fé não termina simplesmente em arrependimento. Cristo é o centro da mensagem. O Espírito Santo manifesta sua presença, né, na comunidade cristã. E Lucas destaca aqui a manifestação carismática de línguas e profecia, né? Então, observamos que não devemos transformar automaticamente toda a narrativa de Atos em uma fórmula rígida em todas as conversões e tal, né? Então nós temos, em Atos ele apresenta diferentes situações, certo? Nós temos judeus, temos samaritanos, temos gentios e temos discípulos ligados ao ministério de João. Então Lucas mostra um avanço progressivo, né, do evangelho e a atuação soberana do Espírito, né? Paulo ensina em Éfeso, Paulo entra na sinagoga, fala, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Isto ocorre durante 3 meses, e alguns, porém, endurecem o coração. Então, Paulo se retira e passa a ensinar na escola de Tirano, conforme nós já falamos, né? Isto durou por cerca de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra de Deus, né? Isto provavelmente explica que Éfeso se tornou uma espécie de centro missionário na região da Ásia, certo? E isso é um fato, devido ao derramamento do Espírito Santo. Aí nós temos uma observação interessante: uma igreja forte não vive apenas de evento. Vou repetir: uma igreja forte não vive apenas de evento. Uma época eu preguei em uma das congregações aqui e eu falei sobre a igreja missionária, que é missionária e a igreja da festa, certo? E está dentro desse aspecto aqui, entendeu? Então, por exemplo, a igreja precisa ensinar a palavra. Em Atos representa pregação, ensino, formação e multiplicação. Vou dizer de novo: pregação, ensino, formação, multiplicação e expansão, certo? Então, Deus fazia maravilha extraordinária, como está no texto, pelas mãos de Paulo. Deus fazia maravilhas extraordinárias. Então, não era Paulo que possuía poder independente, não, pelo contrário. Isso temos que observar de forma cuidadosa, né? Deus, pelas mãos de Paulo, ou seja, o instrumento era Paulo, a fonte era Deus. Vou repetir: o instrumento era Paulo, a fonte era Deus. Deus é sempre sobre Deus, né? Então isso é fundamental para entendermos a questão do milagre, né? Que lenços e aventais, o texto diz que lenços e aventais curavam, ou seja, havia sido usado aí por Paulo e levados aos enfermos. Então isso não significa que os objetos possuem, como eu já falei antes, né? Os objetos não possuem poderes mágicos, né? Mas o próprio contexto posterior, ele apresenta o perigo de transformar elementos espirituais em objetos de poder automáticos. Isso é um perigo. Então, isso é só se for impulsionado pelo Espírito Santo, porque tem um objetivo, ele quer trabalhar de forma. Aí, no capítulo 19, versículo 13 a 16, apresenta aí os filhos de Cefas. Nós vamos encontrar um episódio mais conhecido dentro do capítulo: alguns exorcistas judeus que tentaram expulsar demônios, espírito maligno. Esses exorcistas eram os filhos de Cefas, né? E ele diz assim: conjuro-te por Jesus, a quem Paulo prega. Versículo 13 do capítulo 19, 13. O espírito maligno responde: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem dizeis? Olha aí, o próprio espírito maligno desmascara os caboclos, os caras, né? As pessoas ali, os filhos de Cefas. Então essa frase teologicamente ela é muito poderosa. O mundo espiritual ela reconhece Jesus, mas havia uma diferença: eles conheciam Jesus, o nome, mas não pertencia a Jesus, entendeu? Tentar utilizar o nome de Jesus como se fosse uma forma mágica, mas não deu certo, né? Porque não é o propósito de Jesus. O resultado foi humildade. Exaltando nele o homem que tinha o espírito maligno,
e assenhorando-se os dois dele por mais porque de eles. Então, uma grande lição aí, o nome de João, de Jesus, não é fórmula mágica, né? Os filhos de Cefa tinham uma visão instrumental do nome de Jesus, e isso está errado. Muita gente faz isso hoje, né? Banalizando, escandalizando até mesmo o sacrossanto evangelho. Então eles pensaram, se usarmos o nome correto, obteremos o resultado desejado. Então o evangelho não funciona com magia. Existe diferença. O nome de Jesus, pertencer a Jesus. Então as autoridades espirituais não vêm de palavras mágicas, de título, de roupas, de objetos, de reputação, de fórmulas, de técnicas. Não vem daí, não. Certo? A autoridade espiritual, a verdadeira autoridade espiritual está relacionada à submissão a Cristo. Então, seja submisso ao Senhor e aí terá autoridade. Então, a confissão e abandono da magia, aqueles mágicos confessaram, foi um resultado impressionante. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Capítulo 19, versículo 18. Né? Ou seja, e alguns que praticavam essas mágicas trouxeram os seus livros e queimaram na presença de todos. O valor dos livros é estimado aí em 50 mil peças de pratas. Então era muita coisa. E também valorosos para aquele contexto cultural da época. Né? O ponto central não é simplesmente o valor financeiro, é a demonstração pública de arrependimento. Eles se arrependeram de fato e foram e queimaram, fizeram ruptura com as práticas incompatíveis com a fé cristã. Assim, a palavra de Deus crescia e prevalecia. Esse é o clímax da primeira parte desse capítulo. Muito interessante, né? Capítulo 19. É muito interessante, muito bom entendermos que dentro dessa questão nós temos ensinos fundamentais, sacadas interessantes, né? Destaques, eu quero chamar, destaque, né? Interessante. Então podemos observar que o mesmo Espírito Santo que soprou sobre o ministério de Paulo e abalou as estruturas de uma cidade inteira, está pronto para soprar sobre você e restaurar a verdadeira doutrina e manifestar o seu poder extraordinário em sua vida. Tá certo? Uma mensagem interessante que não devemos esquecer. Agora você imagine uma cidade dominada pela feitiçaria, pelo comércio da feitiçaria e por uma fortaleza espiritual que parecia intransponível. Essa era Éfeso. Mas quando o apóstolo Paulo pisa ali, a sua terceira viagem missionária, algo extraordinário acontece, pois onde o Espírito Santo se move, o status quo ele quebra, o inferno recua, cidades inteiras mudam de direção, certo? Então, se o evangelho tem espaço, entra, vai mudar, não vai ficar do mesmo jeito de jeito nenhum. Não há possibilidade, a possibilidade é zero, porque se deixar mudar, Deus muda por inteiro, não é? Quando vamos trabalhar um pouco sobre o contexto geográfico, né, onde analisarmos a questão do Espírito Santo, né, é importante compreender aí que o contexto do Evangelho foi anunciado. A cidade reunia influência política, reunia alguns detalhes sobre isso. Prosperidade econômica, intensa religiosidade pagã, tornando-se um dos maiores desafios missionários do mundo. Foi justamente nesse ambiente, marcado pela idolatria e pelo ocultismo, que Deus manifestou o poder transformador do Espírito Santo sobre essa região. A cidade de Éfeso foi fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial, religioso da Ásia Menor. Atual país, ele fica na Turquia, né? Era uma cidade litorânea, cujo o porto desaguava no mar Egeu. Em sua rua principal, era pavimentada de mármores, com colunas trabalhadas de ambos os lados. Então,
era considerada uma metrópole, cerca de 500 mil habitantes, tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Né? Informações cultural da cidade de Éfeso. Né? Podemos observar ainda que era considerada uma metrópole, cerca de 50, 500 mil habitantes. Próximo dali ficava o estádio com a pista corrida e a arena onde corria as lutas entre animais selvagens, como também entre animais e homens. Né? A religiosidade de Éfeso nós já trabalhamos. Né? Então podemos observar aqui que o ministério de Paulo sob o poder do Espírito Santo, certo? A palavra que cresce na transformação da cidade inteira, né? Então podemos observar em larga escala aqui o tanto quanto Deus trabalha na vida do homem, né? O ministério de Paulo em Éfeso demonstra que a obra do Espírito Santo não se limita à realização de milagres, né? Mas também conduz ao ensino da palavra. Então Paulo pregou ali o ministério completo, ele foi completo ali. Então o apóstolo, os discípulos, por exemplo, e o fortalecimento da igreja durante os próximos 3 anos, né? Então o apóstolo Paulo estabeleceu um modelo de ministério equilibrado, unido pelo poder espiritual, forçando formação doutrinária intensa, atividade missionária e etc. Né? O encontro com os discípulos de João, recebeu o Espírito Santo quando Cristo. A pergunta que Paulo era dos 12, Paulo fez aos 12 discípulos que encontrou na cidade. Né? Então o apóstolo percebeu um certo vazio de experiência espiritual e daqueles homens. Então a falta de um conhecimento maior de verdades espirituais, sobre Jesus, né? Como Jesus ensinou, eles conheciam apenas o batismo de arrependimento, ok? Então são pontos importantes, né, da nossa lição, certo? Pontos fundamentais para que possamos embasar a nossa aula do próximo domingo, né? Glória a Deus. Então, domingo será dia. Deixa eu ver aqui. Dia domingo. Domingo será dia. Deixa eu dar uma olhada aqui que já tinha passado. Dia 16. Dia 16 de agosto. A estratégia de ensino. Me veio aqui a memória, estou com a revista aberta aqui. Que a estratégia de ensino na escola de Tirano, como de costume, Paulo primeiro prega aos judeus, após 3 meses, mas encontra endurecimento e resistência. A rejeição da sinagoga levou o apóstolo a uma mudança de local. Então Paulo se retira da sinagoga com os discípulos, ele passa a ensinar diretamente à escola do filósofo chamado Tirano, o ensino diário, provavelmente nas horas mais quentes do dia, enquanto a escola ficava vazia. Durante 2 anos, a constância e a dedicação. A estratégia foi tão eficaz que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto os judeus quanto os gregos. Então, as principais características do modelo de ensino incluía debate no discurso diário, em vez de cultos tradicionais, e formato utilizava um estilo acadêmico da época, que é o escolar, voltando aí para a discussão profunda dos debates e palestras. Então, nós podemos observar que tudo quanto Deus trabalha para o desenvolvimento do seu povo, né? E assim vamos ficar por aqui devido à exiguidade do tempo e também para o vídeo não ficar muito longo, mas uma lição muito importante, uns destaques muito importantes que não devemos perder, porque são destaques interessantíssimos, né? E assim sucessivamente. Então podemos observar que o Senhor nosso Deus ele trabalhou na vida de Paulo. Eu finalizo aqui no capítulo 19, versículo 23 a 27, sobre o problema com Demétrio. Paulo teve um problema com Demétrio. Aqui aparece um dos grandes conflitos do capítulo. Demétrio era um artífice que fazia o santuário da deusa Artenas, Diana, aliás, o culto a Artemis, né? Também Diana possui enorme importância econômica. Demétrio percebe que
que a mensagem cristã ameaça o seu negócio. Então, Paulo tem persuadido e apertado uma grande multidão. Palavras de Demétrio. Então, observa aí a ironia. Demétrio disse que Paulo estava dizendo, né? Então, não são deuses que se fazem, né, com as mãos, né? Então, essa declaração resume-se das grandes confrontações bíblicas, né? Contra a idolatria e etc. E assim sucessivamente. Então, o Criador não pode ser reduzido a uma fabricação humana, certo? Então, o verdadeiro problema com Demétrio vem, ele apresenta o argumento religioso, a perigo que não somente o nosso negócio cai em descrédito. Então, ele tinha certeza que estava perdendo devido ao evangelho limpar. Se as pessoas aceitarem a Cristo, então já começou a sentir dificuldade, né? Para não ia ter mais trouxa para ele ficar bobo, para ele ficar exortando, instigando e manipulando, né? Existe também interesse econômico. Isso revela algo importante. A idolatria pode se tornar um sistema econômico. Quando o evangelho confronta determinado sistema religioso, ele pode atingir interesse financeiro, prestígio, poder, traição, comércio, não é? E estruturas sociais. Então, por isso, o conflito cresce, né? Dentro desse contexto. Porque o conflito, o grande tumulto, a multidão começa a gritar, grande é a Diana dos Efésios. O teatro ficava totalmente tomado por Gilão. É importante perceber que o conflito deixou de ser apenas religioso e agora se tornou religioso, econômico, social e político, né? E assim sucessivamente. Mas Deus, ele tem todo o controle. Deus não perdeu e jamais perderá o controle. Glória a Deus. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os nossos irmãos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.